Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 6 de novembro de 2025, meado para um finalzinho de uma manhã de quinta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria e tampouco fazer nenhum demérito àquele que, por viés ideológico político, pense sentido contrário, pois isso é democracia, apenas para jogar luz de Santo Agostinho a diversas temáticas sensíveis, porém importantes, notadamente nesses dias líquidos, nesses dias descartáveis, nesses dias de transformação, nesses dias de ismo, ou seja, tudo que termina com ismo, constitucionalismo, multiculturalismo, relativismo, neoconstitucionalismo, e etc. Tudo que termina com a partícula ismo é sinônimo de movimento, de evolução, movimento político, movimento econômico, movimento social, movimento jurídico e etc. E não à toa o mundo está no iminente, com ir, transformação. É um mundo descartável, como tão bem acentuava o saudoso Papa Francisco, um mundo em que os valores éticos, morais, especial força normativa da Constituição em que pese, não está muito em voga. É um relativismo cultural, jurídico, religioso, é uma banalização do mal, como tão bem fora defendido por uma filósofa, por uma juiz filósofa alemã do século XX, a saber, doutora Hannah Arendt, que tem um vídeo aí, que já publiquei, a ponto de a mesma, a respectiva filósofa, fazer um ensaio, né, filosófico sobre a perspectiva e até o ponto de dizer que pessoas das mais diversas caixas ou níveis sociais, econômicos, culturais, com a premissa na passagem bíblica de que ninguém julgue para não ser julgado, acaba banalizando o mal, criando uma espécie de psicopatia do mal. E existe um vídeo aí onde eu escrevi os contornos e alcances da psicopatia do mal na política, na democracia, na justiça, na cultura e na religião. E é exatamente com base nessas premissas de fato, valor e norma que estou voltando aqui para atualizar e trazer aos bastidores as temáticas que vêm sendo pacificadas e deliberadas ao longo do mundo, sob a perspectiva política, geopolítica, teológica, filosófica e etc. E é exatamente com base nas premissas de fato, valor e norma que comunica o título objeto que nós singelo estudo de hoje, abre aspas. Hoje irei falar, né, e atualizar, trazer os bastidores, diversos subtítulos que, não obstante parecerem simples ou comezinho, mas nos possibilitará fazer uma breve reflexão acerca desse estado de coisa que estamos a passar. Mas antes, dou as boas-vindas a você que está chegando agora no presente canal da Cidadania. Agradeço os mais de 323 mil views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição. Em especial os novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindo ao presente canal da Cidadania. Te convido a você que chegou se inscrever no presente canal, convidar também o maior número de pessoas. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas. E se gostar, ao final, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. E quando eu digo isso de forma educada, respeitosa, elegante, é porque a gente pode discordar sem quebrar o decoro, pois quem quebra o decoro faz desvio de finalidade e, por via reflexa, abusa de direito. E quem comete abuso de direito também, por via reflexa e simetria, comete ato ilícito. E é esta uma das razões pelas quais eu digo que deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, em tese até discorde, de forma a não quebrar o decoro, e todos aqueles comentários que entender serem relevantes e merecedores de resposta,
darei dentro do meu tempo a resposta a cada erudito comentário que for feito pelos seguidores. Dito isso, e para que o gente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, informo para quem está chegando ao presente canal pela primeira vez, que o presente canal diariamente, né, não obstante eu nas últimas semanas vir publicando vídeo apenas no sábado, mas diariamente, meia semana, dentro do meu tempo, eu faço mix, né, desses chats, mix desses vídeos longos que faço com mais de 1 hora. E esses vídeos aí você tem aquela seta, aquela mãozinha ali, que você clicando ali, você vai cair de paraquedas dentro do vídeo completo, e onde você vai poder analisar todas as temáticas do início, meio e fim, para não tirar falsas conclusões, falsas premissas. E você se inscrevendo no presente canal terá aí uma oportunidade de ter acesso a vídeo, aulas onde eu falo das austeridades políticas de Trump, desde 20 de janeiro, que vem governando os Estados Unidos, taxação aos seus vizinhos México e Canadá, expulsão dos imigrantes logo após a sua posse, utilização inadequada da Lei Magnitsky, aprovada pelo Congresso americano, notadamente em ISO 2012, para sancionar especificamente países autocratas como de Putin, sob a perspectiva financeira e econômica. E a partir de 2016, os Estados Unidos estenderam para sancionar o mundo. E não à toa, o mundo pôde observar de camarote recentemente, em razão do julgamento e ulterior condenação do ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, que foi condenado a uma expressiva pena de 27 anos e 3 meses de reclusão, e agora está só pendente aí do julgamento que já fora pautado para dia 7 a 14, de forma virtual, julgar os embargos, né, declaratório, diante do julgamento, que eu já falei também no último vídeo, que esse embargo não terá o condão de gerar efeito infringente, apenas corrigir alguma contradição, obscuridade ou teratologia, com base no artigo 489, parágrafo 1º, mas em tese não terá o menor condão de desconstituir o édito condenatório. E logo após, né, o julgamento que se inicia agora, dia 7, vai até dia 14, no sistema virtual, fatalmente o Supremo certificará o trânsito julgado, não obstante, né, entender que os colegas advogados ainda tentarão outro, mas o Supremo já tem uma jurisprudência pacífica, no sentido de que o segundo agravo declaratório ele entende como meramente protelatório e determina o trânsito julgado. Ocasião em que o ex-presidente da República e os seus correligionários generais Heleno, Braga Neto, o Garnier, etc., irão, né, ser recolhidos a uma prisão comum. E aí, no caso de Braga Neto, que está ainda cumprindo prisão cautelar, e no quartel, porque ainda não transitaram julgado, e no caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está cumprindo também uma prisão atípica cautelar, né, domiciliar, porque essa prisão domiciliar é mais comum após uma prisão pena comum e por algum fator, né, extremo, bem como de saúde, quando aquela unidade prisional, como a Papuda, não tem condições de cuidar de determinada patologia, aí isso devidamente comprovado, né, pelos médicos peritos judiciais, não pode ser somente os médicos particulares do ex-presidente, não obstante, né, os respectivos médicos poderem ser assistentes, mas o que vai prevalecer é a perícia judicial do médico perito, né, do Supremo. E aí será feito, né, analisado aí para saber se Bolsonaro tem condições de ir para a Papuda ou qualquer outro presídio comum, ou se manterá o mesmo em prisão domiciliar. Tudo vai depender do contexto, né? No momento, a partir do trânsito julgado,
e à luz do artigo 312 e 316, que se trata das medidas cautelares. Não obstante, a partir do trânsito julgado, a gente não tem que se falar mais em prisão cautelar ou não pena, e sim prisão pena ou definitiva, que se dá com um édito ou uma sentença penal transitada e julgada. Mas no Boa de Presente Canal você tem aí Tucoque, onde eu ensino como se utilizar as palavras e os argumentos, notadamente para a advocacia e também na vida, né? Para obter sucesso pessoal, financeiro e profissional. Tucoque. Tem também aí vídeos onde eu fiz, né, recentemente, a psicopatia, a banalização da psicopatia do mal na política, como eu já havia dito a Lures, na justiça, na democracia, na cultura e na religião. Tem outros aí como sintonizar na frequência quântica de Deus. Tem outro RE 65639, onde o Supremo Tribunal Federal permitira o uso e porte de maconha até um limite de 40 gramas. Existem vídeos aí também que eu falo sobre direitos e deveres de quem compra e vende um imóvel. Um vídeo sobre direito imobiliário. Existe outro que eu falo sobre o Enan. Tem no mínimo 3 ou 4, inclusive o último que eu falei sobre mais de 4 mil inscrições na última edição agora, da 4ª edição do Enan, que está em curso, e foram indeferidas, né? E a banca, né? O EFAM, que é o órgão do CNJ, combinado com a Fundação Getúlio Vargas, que é a banca escolhida para realizar, aplicar as respectivas provas, né? Reabriu aí a oportunidade desses mais de 4 mil candidatos enviarem novamente os certificados, os documentos que não, segundo eles, enviaram e não chegaram, e aí foram deferidos mais diversas outras, né? E tem vídeos aí também onde eu falo como sintonizar na frequência quântica de Deus, né? Falo também sobre a DPF 779 do Instituto da Legítima Defesa da Honra. Tem outro também, a DI 5941, onde o Supremo Tribunal Federal permitira as medidas atípicas, né? Referendando o artigo 139, inciso 6º do novo CPC de Fux, permitir medidas atípicas a ponto até mesmo de autorizar na justiça para devedores, né, quanto mais, que só pode se aplicar para devedores, literalmente, quanto mais aquele que deve e não paga porque não quer, aquele que ostenta em redes sociais, em viagens, em carrões, em cruzeiros, etc. Somente com essas medidas extremas é que se pode aplicar essas medidas atípicas. Mas aí o Supremo, né, autorizou suspensão de passaporte, CNH e até mesmo eventual direito de participar de concurso público. Não obstante isso que estávamos a falar, na qualidade de advogado constitucionalista, ser contra todo e qualquer tipo de medida supressora de direito, pois todas essas medidas, elas, para além de serem supressoras de direito, elas também denotam em um manifesto retrocesso cultural, social, jurídico, cultural, etc. Dito isto, para que o presente vídeo aula, repita, se não fique maior do que eu pretendo, hoje irei aqui, né, atualizar os bastidores, por exemplo, a pauta, né, da isenção do imposto de renda, de um fato que houve lá com a atual presidente do México, doutora Cláudia Sheinbaum, PhD em meio ambiente. Irei também atualizar aqui a CPI criada, né, para combater as organizações criminosas do Comando Vermelho, que aí o mundo pôde observar também aí, né? Semana passada, mais de 121 pessoas mortas no conflito com a polícia na comunidade do Rio de Janeiro, onde morreram 4 policiais, um delegado teve que amputar a perna e 117 supostos, né, traficantes, como diz o governador Cláudio Castro, foram mortos. E fiz um vídeo aí também, né, falando, né, sobre os contornos e alcance desse massacre, sob a perspectiva da DPF 635 do Supremo Tribunal Federal. Irei falar também um pouco da CPMI, né, do INSS, que está ouvindo hoje
o ex-ministro da Previdência, saber Onyx Lorenzoni, e irei falar também um pouco do novo prefeito de New York, ou seja, de Nova York. Irei falar um pouco também da COP30, um pouco do Shandao dos Estados Unidos, que hoje data aí 36º dia de Shandao, ou seja, uma paralisação, né, parcial de todos os órgãos, né, dos Estados Unidos. E aí, em razão de Trump não ter conseguido aprovar no Congresso o projeto, né, o orçamento dos Estados Unidos, pois os Estados Unidos têm um orçamento aí em torno de 895 bilhões, somente a cidade de New York, ou seja, Nova York, onde tem um novo prefeito que tomará posse em 1º de janeiro do próximo ano, de origem africana, de origem muçulmana, o primeiro, né, prefeito da maior cidade, da maior cidade dos Estados Unidos, e não só a maior cidade, mas também o maior PIB. Se os Estados Unidos todos têm um PIB de em torno de, um PIB não, um orçamento de 895 bilhões, somente a cidade de New York, ou seja, de Nova York, tem aí quase 2/8 deste orçamento de quase 900 bilhões, ou seja, 100 bilhões somente em Nova York. E também Nova York, para além de ter esse orçamento, o maior orçamento municipal, é também a cidade mais populosa, com aí com mais de 8, né, quase 8,5, ou seja, quase 8 milhões e meio de americanos, quase a população, né, de Portugal, quase a população de Israel, um pouco mais de 9 milhões. E irei falar também um pouco da COP20, né? E etc. E inicio atualizando, né, aos bastidores, uma deliberação da Câmara dos Deputados que aprovaram há 2 semanas a isenção de imposto de renda para quem ganha, todas as pessoas que ganham até 5 mil, aí é total, e para quem ganha até 7.350 de forma gradativa, ou seja, uma redução na alíquota. E esse mesmo projeto de autoria do governo, ao saber, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, ontem foram referendadas inteiras pelo Senado, que é a Casa Alta, Casa Revisora, e agora para passar a vigir a partir de 1º de janeiro do próximo ano, em razão do princípio da anterioridade, que é um instituto, um princípio do direito tributário que diz que os projetos que alteram, né, o direito tributário só pode ter que observar a anterioridade, ou seja, no ano seguinte, salvo algumas exceções que não irei me ater agora. Irei fazer um vídeo específico, né, para fazer essa diferença, né, dos institutos mais importantes do direito tributário, mas não será objeto hoje, pois é muito denso. E o que atualiza aqui, né, é que esse projeto da Câmara, isentando pessoas a 5 mil e totalmente, e a partir, por exemplo, entre 5 e 7.350 parcial, ou seja, com a alíquota progressiva. Outro fato também que merece destaque e atualização aqui um fato nem um pouco ortodoxo, que o mundo pôde observar ontem, num evento em que a atual presidente do México, a saber, Claudia Sheinbaum, participava e fora literalmente assediado por um popular que ali deu, e ela só se dera conta quando vira as imagens depois. Mas é algo odioso, uma conduta totalmente odiosa de um cidadão que se diz de cidadão, mas foi preso, graças a Deus, fazendo um assédio a uma presidenta, para quem a tenho na minha mais alta conta, pois ela sucedeu o anterior Manuel Obrador, que também, né, conseguiu aprovar no Congresso
mexicano, o ano passado, a exigência, né, a escolha de todos os ministros, da primeira até a última corte, por voto do povo. E Cláudia Sheinbaum, né, que recebeu até um prêmio Nobel em meio ambiente, ela é PhD em meio ambiente, passaram por essa medida, por esse constrangimento ilegal de ontem. E aí, avançando aqui na pauta, temos aí com o ocorrido do massacre, né, o conflito da polícia, né, notadamente sob o comando do atual governador do Rio, Dr. Cláudio Castro, onde vem sendo muito criticado pelas autoridades competentes, chefiou, né, o ataque, né, um ataque de mais de 8 horas, onde dizimaram 117 criminosos, 4 policiais e deixando um delegado com a perna amputada. E aí reabriu a discussão acerca da ADPF 635, que fora ajuizada no Supremo originalmente pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, com o objetivo, né, de o Supremo delimitar os contornos e alcance, ou seja, um modus operandi de como o sistema de segurança do Rio deveria agir para combater o crime nas comunidades do Rio. E aí está sendo agora, né, a ferida, se houve, né, violação ao que ficar estabelecido no bojo da ADPF 635. E com reflexo, né, e consequência, né, do trágico, né, episódio, né, onde levaram mais de 121 pessoas mortas, 4 policiais, 117 miliantes e um delegado com a perna amputada. O Senado Federal, notadamente na pessoa do senador Alessandro Vieira, autor, né, do pedido de abertura da CPI para combater as organizações criminosas. E gostei muito da composição escolhida, né, formada no bojo da respectiva comissão, onde colocaram como relator o senador Alessandro Vieira, para quem eu tenho na minha mais alta conta, pois ele tem uns projetos muito interessantes, muito relevantes sobre a perspectiva social, econômica, política, jurídica. E como presidente, também gostei muito da escolha, o delegado Cantarato, muito bom também, muito espirituoso, e é um dos parlamentares, um dos senadores que veste a camisa e honra o voto que a população de seu estado, a saber, o Espírito Santo, otorgaram para o mesmo. E o vice-presidente também gostei. Se de um lado, por exemplo, o delegado Cantarato é do PT, ou seja, representa aí o governo, né? Do outro, a gente tem a oposição representada pelo general Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República e atual senador da República, que está na vice-presidência também. Gostei porque fazer o contrapeso. Não existe governo sem oposição. Não à toa, quem é governo hoje passou a maior parte da sua vida fazendo oposição, e a oposição é saudável, pois ela serve de contrapeso. A balança do direito, ela não pode, tem que ter o equilíbrio, a paridade para equilibrar a balança do direito. Então é interessante e é necessário que exista a oposição, seja lá quem esteja no governo. A gente vê aí nos Estados Unidos uma política que é dominada única e exclusivamente pelos dois partidos, os republicanos, onde Trump faz parte, e Bush também fazia parte, e os democratas, onde Biden fazia parte, Barack Obama, Kamala Harris. E agora temos o mais novo, né, aspirante, que irá administrar a maior cidade dos Estados Unidos, onde tem o maior PIB per capita, mais de 100 bilhões,
de um orçamento de 895 bilhões dos Estados Unidos. Exatamente, o prefeito é um prefeito de origem africano, o primeiro prefeito de origem muçulmana, notadamente, né, em um país, em uma cidade cujo a dominância é de mais de 40% de cristãos protestantes. E temos aí um prefeito agora de origem muçulmana e africana. E por falar na África, a gente vê a riqueza da África. Queen, o grande Fred Mercury, era africano. A gente tem o homem mais rico do mundo aí, a saber, Elon Musk, é africano. E agora a gente tem um prefeito que, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, assumirá e administrará um orçamento de mais de 100 bilhões, que é a cidade de New York, ou seja, de Nova York, com uma população de 8 milhões e meio, quase 8 milhões e meio. E Trump chamou ele de lunático, para além o mais novo, né? Prefeito de Nova York ser africano e muçulmano, ele também se declara socialista e é de Uganda, da África. Então você está vendo aí como o mundo está numa iminente transformação. E me remonta aqui Lucas 21, 5 a 11, onde Jesus, né, onde ali os discípulos perguntavam para Jesus como seria o dia do Senhor. E Jesus começou dizendo que onde havia, né, aqueles templos construídos, né, no caso, o primeiro templo, ali iria chegar um tempo, como também houve, né, na cidade de Petra, e hoje só tem ruínas, não ia sobrar uma pedra em pé. E aí Jesus continua, né, com base em Lucas 21, 5, 11, falando sobre o dia do Senhor, ou no tribunal de Cristo, que o dia do Senhor seria como o dia do ladrão. O ladrão não avisa quando vai roubar. Segue dizendo que o dia do Senhor seria como o dia do dilúvio de Noé. Continua dizendo que o dia do Senhor seria como a destruição de Sodoma e Gomorra. Pasme-se, pois Cristo Jesus ainda fora enfático, no sentido de dizer que ainda não seria o fim, seria apenas o início das dores do parto. E que o dia do Senhor também seria, por simetria, como a dor do parto. Quanto maior a dor do parto, mais próximo está, né, o dia do Senhor. E ele disse que ainda não seria o fim. Para que o dia do Senhor ocorresse, muitas coisas teriam que acontecer. Muitas guerras, maremotos, tsunamis. E a gente está vendo aí o mundo aí, né? Há mais de 3 anos a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia. A outra de Israel, mais de 2 anos, Israel e o grupo terrorista Hamas, onde tem diversos vídeos aí também que eu faço atualizações e cobertura a respeito. E Jesus continuou dizendo que o dia do Senhor, antes que ocorresse o dia do Senhor, reino iriam se colocar contra reinos, nações contra nações, para que pudesse vir o dia do Senhor. Falsos profetas iriam vir em seu nome, dizendo eu sou, e não confiasse nele. Hoje está aí o mundo, aí, o cenário. Trump querendo ser o dono do mundo, por meio da taxação, por meio da lei Magnitsky, pensando que está no mundo colonial, plantando e fincando bandeira, como foi assim que os Estados Unidos começaram, com 13 colônias herdadas dos britânicos, e a partir de 1776, ocasião da independência das 13 colônias americanas, os Estados Unidos, por meio de ameaças e bombas, não à toa, os Estados Unidos, não obstante ser o maior e fervoroso crítico de armas nucleares, em que pese, não é um pouco demasiado lembrar no ponto que os Estados Unidos, para além de ter sido o primeiro a construir a primeira bomba atômica, por meio do projeto Manhattan, onde usaram o físico quântico teórico, a saber, Julio Oppenheimer, o grande autor a construir a bomba atômica, utilizada notadamente
em 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e 3 dias depois, ou seja, no dia 9 do mesmo ano e do mesmo mês, em Nagasaki, dizimando mais de 210 mil pessoas e deixando poeira radioativa para trás. Ou seja, é um paradoxo dos Estados Unidos ser o maior crítico e o maior controlador de políticas nucleares da Coreia do Norte, da China, da Rússia, mais recentemente do Irã, que vinha enriquecendo urânio e plutônio a mais de 60%. E agora, recentemente também, né, Hadi fez um vídeo aí dizendo que o atual presidente do Irã, disse que não está mais vinculado ao acordo da ONU sobre armas, usinas nucleares, pois o acordo, segundo ele, vencera desde 2015. E agora vamos pagar aí, né, para ver os próximos capítulos. Mas o fato é que os Estados Unidos, não obstante ser um fervoroso crítico e combatente às armas nucleares, que é aquela que se dá com base de fissão de átomos instáveis, ao revés do mesmo é quem mais comete poluição ambiental. E não à toa, desde 20 de janeiro, o mundo está assistindo de camarote Trump ser pedagógico de dizer que não tem menor e remoto interesse em investir $1 para combater o meio ambiente. E aí estamos aí, né? Aí na iminência de dar início aí a COP30 em Belém do Pará, aqui nosso, no Brasil, onde dará início do dia 10 a dia 21, são 10 dias, para exatamente, né, tratar de assuntos sobre as mudanças climáticas. Ano-luz, né, alertada por cientistas norte-americanos britânicos. E aí, voltando para a CPI, né, das organizações criminosas, tiro o chapéu, né, pela composição, né, e para a iniciativa do senador Alessandro Vieira, onde colocou, né, como presidente o delegado Cantarato, do PT, e do outro, para balançar, né, equilibrar a balança do PL, o general e ex-presidente da República, ex-vice-presidente e atual senador da República, será o vice-presidente da comissão da CPI para combater as organizações criminosas. Tiro o chapéu. E aí, neste momento que estou a falar, está rolando também aqui, notadamente no dia 6, mais uma sessão da CPMI do INSS, onde quinta-feira passada, ouvira o presidente, né, dos pescadores, da Federação dos Pescadores, acusado de desviar bilhões e bilhões de pescadores, né, e rurícolas. E no final, né, de dada sessão, da última sessão, da penúltima, que está havendo a primeira, nesse momento que estou a falar, foram decretadas sua prisão em flagrante delito por falso testemunho. E o nome dele é Abraham Lincoln, olha só. O nome de um presidente, de um saudoso presidente norte-americano. E aí, avançando aqui na pauta, né? Falei já aqui, né, do novo prefeito, né, que irá, né, muito boa, faz parte, novo prefeito africano, né, muçulmano, eleito para governar a partir de 1º de janeiro, a maior capital, a maior cidade dos Estados Unidos, com um orçamento de 100,7 bilhões, uma população de 8,4 milhões de americanos de origem africana e se declarando socialista, faz parte do Partido dos Democratas, ou seja, e muitos aí, e alguns, né, cientistas políticos estão até comparando com uma Barack Obama. Eu espero que seja mesmo, para poder, né, ter uma fortíssima opção para concorrer com Trump, para destituí-lo, ou seja, vencer Trump e frear, né, essas políticas austeras e não pouco ortodoxas que Trump vem tomando, um verdadeiro retrocesso social, econômico, cultural,
de tudo aquilo que os Estados Unidos conquistaram ao longo da história, logo após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E Trump está jogando por terra e criando conflito com o mundo, criando uma espécie de governo geral, e isso aí é apocalipse, é escatológico. Irei fazer um vídeo especificamente para dizer. Mas fiquei muito feliz também, né, com a ascensão, e por que não dizer, a eleição desse primeiro muçulmano chamado Zohran Mamdani, africano, que faz parte do Partido Democratas, antagonista de Trump, que é do republicano. E aí a gente pode agora ter esperança para nas próximas eleições presidenciais, né, que ele, né, irá, né, fazer o que Kamala Harris não conseguiu, ou seja, vencer as eleições presidenciais norte-americanas. Fiquei muito feliz com a escolha. Temos aí a COP20, né, que está sendo... Mas antes mesmo de falar da COP20, para finalizar o pré-estudo temático, a gente tem aí, por exemplo, a gente tem o Xandão, que hoje está no seu 36º dia, que é uma paralisação, né, de todo o serviço público, né? E tem até, por exemplo, aí, operador de voo em greve nos Estados Unidos, e diversos outros servidores públicos que não estão recebendo salário, em greve exatamente por quê? Porque não tem como trabalhar sem receber salário. Exatamente como represária a esta política austera, nem um pouco ortodoxa, que Trump vem tomando desde 20 de janeiro do corrente ano. E a ascensão, por que não dizer eleição, do novo prefeito de Nova York, que faz parte do Democrata, e não à toa muitos cientistas políticos norte-americanos vêm até comparando a Barack Obama. Espero que ele realmente, ele com apenas 34 anos, tem muito gás, né, para enfrentar, né, essa situação difícil e sensível em que os Estados Unidos está passando, notadamente com as políticas nem um pouco ortodoxas de Donald Trump. E a chegada, né, e a eleição do novo prefeito de Nova York no Partido dos Democratas abre e acende uma luz no fundo do túnel para um forte candidato, possível forte candidato, para enfrentar Donald Trump nas próximas eleições presidenciais. E a COP20, né, como eu já havia falado a Lures, dará início de dia 10 a 21 na cidade do Pará, Belém do Pará, onde existem muitas críticas, né, sistema precário sistema, né, de infraestrutura, e para além da infraestrutura, né, daquela cidade do Belém do Pará, onde sediará a próxima COP 30, a partir de dia 10 a 21 do corrente mês. E não à toa o Congresso, né, aprovaram também a transferência da sede dos três poderes para funcionar no Pará, em Belém do Pará, pelos próximos 10 dias. Houve diversas críticas, né, da oposição, no sentido de dizer que se isso iria desperdiçar, ou seja, um orçamento desnecessário, ou seja, muita despesa para transferir o órgão, né, a sede dos três poderes durante esses 10 dias de evento para a cidade do Belém do Pará, mas mesmo assim fora aprovado. E para além disso, ontem também o Senado aprovara, ou seja, referendara a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e é mais uma vitória do governo, do PT. E outra vitória também foi a transferência, né, referendada pelo Congresso, da sede dos três poderes para funcionar durante os 10 dias na COP 30, que dará início no próximo dia 10, de 10 a 21.
agora do corrente mês de novembro. E aí, você está vendo aí que atualizei a confirmação, né, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil no Senado ontem. Atualizei, né, esse fato, né, lamentável de um assédio sexual de um popular contra o Inface da erudita presidenta do México, a saber, Cláudia Sheinbaum, e muitos chamam de Sheinbaum, vou chamar de Sheinbaum. Isso é uma conduta totalmente amoral, uma conduta que merece a devida reprimenda das autoridades judiciárias daquele país, pois imagine se isso vira moda, uma presidente, porque é atraente, porque é bonita, porque é educada, e ela nem sentiu na hora, só observou que fora vítima desse assédio quando viu as câmeras depois. Para que sirva de medida pedagógica, né? Tem que ser dada a devida reprimenda estatal. E aí avancei atualizando os bastidores na criação, né, da CPI para combater as organizações criminosas, notadamente após o ocorrido, né, do conflito entre a polícia do Rio contra a facção, contra o comando vermelho da favela do Rio, onde dizimaram 117 miliantes, levaram presos 113, somente 33 de outros estados, 4 policiais mortos e um delegado amputado. E aí, por via reflexo, né, motivaram o senador da República, a saber, Alexandre Vieira, para quem eu tenho na minha mais alta conta, dados os seus projetos que são muito relevantes para a sociedade, para a população, para o Brasil, criou a CPI para apurar e responsabilizar, né, e criar uma espécie de política preventiva, tanto preventiva como ostensiva, para combater o crime organizado no Brasil todo, pois o Comando Brasil, pois o Comando Vermelho e o PCC estão aí dominando o Brasil. Logo depois da Operação do Rio, muitos fugiram para as fronteiras, alguns foram presos até na fronteira da Argentina, e é importante e merece destaque, né, a instituição, a criação da respectiva CPI, onde colocaram como presidente o delegado Cantarato, do PT, como vice o general e atual senador da República e ex-vice-presidente da República no governo Bolsonaro, general Hamilton Mourão. Gostei muito dos dois. E como relator, o senador Alexandre Vieira. Ótimo. Estou muito satisfeito. Avancei falando, né, e atualizando os bastidores aqui, que neste momento está ocorrendo mais uma sessão da CPMI do INSS, onde, segundo a CGU, ou seja, Corregedoria Geral da União, aponta um desvio, ou seja, um verdadeiro roubo, e por que não dizer um furto, né? Porque o roubo é a mão armada, isso aqui é um furto, dos aposentados e pensionistas do INSS, numa cifra de mais de 6 bilhões. E agora, neste exato momento, a respectiva comissão está ouvindo o ex-ministro da Previdência, a saber, doutor Onyx Lorenzoni. Irei acompanhar a respectiva sessão para depois trazer os bastidores nos próximos vídeos, né, o que irá acontecer. Atualizei também aí, né, os bastidores, o advento, né, da eleição do novo e o mais jovem prefeito de apenas 34 anos, da maior cidade dos Estados Unidos e o maior orçamento de mais de 100,7 bilhões, a saber, Nova York, com população de 8,4 milhões de americanos. E aí temos aí, a partir de 1º de janeiro, o novo prefeito democrata, do Partido Democrata, meu partido de Biden, de Kamala Harris e de Barack Obama.
com apenas 34 anos, que irá governar a partir de 1º de janeiro, o maior orçamento de um município dos Estados Unidos, a saber, New York, de origem africana, de origem muçulmana, notadamente em um país em que mais de 40% da população é declarada cristão protestante. E ele agora será um divisor de água, não somente do lado dos democratas, como também sendo um muçulmano, sendo um palestino, não é palestino, né, porque ele é africano, na verdade, né, é muçulmano, mas da África, de Uganda, como era Queen, como era e é o homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, que já fez parte do governo de Trump por 120 dias. Elon Musk, dono da Tesla, que fabrica carro elétrico e baterias elétricas, fabrica aquelas placas fotovoltaicas geradoras de energias eólicas, dono da Neuralink, que já diz ter implantado mais de 2 chips na mente humana para criar uma espécie de interface, ou seja, permitir que pessoas que têm doenças neurológicas ou doenças degenerativas possam, por meio desse chip na mente, mandar comando para movimentar mouse, computador, teclado e até mensagem para smartphone, computador, etc. E sobre essa perspectiva e sobre essa premissa científica, neurológica, eu tiro o chapéu. Mas Elon Musk também é CEO ou dono da SpaceX, que é uma empresa que constrói em parceria com a NASA foguetes, Starlink, Starship, diversas sondas, milhares e milhares de sondas de comunicação na órbita baixa da Terra. Tem aí um projeto futurista para levar até isso 2050, no foguete que o mesmo está trabalhando, 1000 humanos para povoar Marte. E eu já fiz um vídeo aí dizendo que isso é um projeto utópico, dada a situação do planeta Marte, vermelho, um planeta com um clima rarefeito, ou seja, temperatura, tem hora que é abaixo de zero, tem hora que é mais de 163 graus centígrados de temperatura, oxigênio, ausência de oxigênio, etc. Não obstante, a NASA vinha revelando aí nos últimos tempos ter encontrado água em Marte, mas isso não é suficiente. Não seria mais fácil investir os bilhões de dólares que ele tem para tentar recuperar o nosso país, como agora está sendo palco na COP 30, em Belém do Pará. Seria ano-luz melhor cuidar do nosso planeta, desse pontinho pálido azul, como tão bem asseverara em idos de 1900 Carl Sagan, o físico, cientista, aquele que estava chefiando a missão da NASA, notadamente na sonda Voyager 1, que é o objeto que o homem conseguiu colocar mais longe da Terra, sabe, a sonda Voyager 1, não sei quantos bilhões de distância da Terra, e na época essa sonda estava orbitando o Sol, e deu um tiro em Carl Sagan para virar aquela sonda para o lado da Terra e ficou ipsilis impressionado a ponto de dizer que estamos literalmente abandonados e não tem ninguém olhando para aquele pontinho que ele batizou como um pontinho pálido azul. Mas Carl Sagan, em isso de 1900, também foi pedagógico de dizer que somos feitos de poeira estelar. E recentemente os cientistas comprovaram que o ser humano é composto de 97% de poeira estelar, ou seja, as mesmas substâncias que se encontram nas estrelas. Logo, eu digo que não somos seres humanos que estamos aqui para viver uma experiência espiritual. E se o contrário, somos seres espirituais que estamos aqui para viver ou vivermos uma experiência humana. Não estamos vivendo uma guerra de carne e de sangue, e sim contra os principados e os potestados do bem e do mal. Deus defendendo o bem e Lúcifer, Satanás representado por Lúcifer, por meio da rebelião de Lúcifer, representando o mal, entrando na mente das pessoas para instigarem elas a fazer aquilo que não revela a vontade e o propósito de Deus.
E é por isso que o Todo-Poderoso fora pedagógico, no sentido de dizer que céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não onde passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas do que estamos a falar, em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Estamos vivendo num meteórico tempo de ismo. Tudo que é ismo é transformação, é mutação. Um mundo líquido, e como tão bem fora pedagógico o saudoso Papa Francisco, um mundo descartável. Um mundo em que os valores éticos e morais não estão mais em voga. É uma verdadeira banalização do mal. E eu escrevi um vídeo, a banalização da psicopatia do mal na política, na democracia, na justiça, na religião e na cultura. É umas pessoas que são lilistas, vivendo na rie, como diz aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Um lilista, que significa exatamente aquela pessoa que vive literalmente desprovida de valores éticos e morais. É um mundo descartável, como tão bem, repita-se, dizia o saudoso Papa Francisco, onde os valores éticos e morais não estão mais em voga. É um mundo em que as pessoas querem que você diga o que elas querem ouvir, e não o que elas precisam ouvir, sob a perspectiva da ética e da moral, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, pois Tiago fora pedagógico, no sentido de dizer que cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores, e é exatamente esta uma das razões pelas quais não somente devemos cumprir a lei de Deus, mas também a lei dos homens. E não à toa eu sou enfático, e por que não dizer demasiado, em lembrar que na qualidade de advogado constitucionalista e justo filósofo e educador que sou, eu ao longo de milhares, dezenas e dezenas de vídeos, venho dizendo que assim como Deus não diz aquilo que a gente quer ouvir, todo bom pai, todo bom professor e todo bom advogado não deve dizer o caso do pai, o que seu filho quer ouvir. No caso do professor, o que o seu aluno quer ouvir. No caso do advogado, o que o seu cliente quer ouvir. A não ser que o que ambos queiram ouvir esteja de acordo com a lei de Deus e a lei dos homens, à luz daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Mas, sim, dizer o que o seu filho precisa ouvir, o que o seu aluno precisa ouvir, e o que o seu cliente que bate desesperadamente na sua porta precisa ouvir, para que crianças do jardim de infância que começam furando a fila da merenda não cresçam e passem a furar a fila dos bancos. Para crianças do jardim de infância que furta a merenda, quando cresçam não passem a furtar um banco, a furtar um supermercado. Para crianças que colam no jardim de infância, quando cresçam, não passe a colar no ensino fundamental, tampouco na universidade. Para crianças que lá no jardim de infância cometem pequenos delitos ou de bagatelas e quando crescem estão cometendo esses crimes hediondos, notadamente os de colarinho. E me vem à mente aqui um grande protagonista das prisões inglesas, a saber, Arthur Griffin, para quem à época fora pedagógico de dizer existir dois tipos de delinquente, qual seja, aquele que jamais deve ir para a cadeia, 2, aquele que possa algum deveria ir para a cadeia, aqueles que cometem crime de bagatela ou de pequena monta.
E aí me vem outro protagonista da filosofia, bem como Marx e Durkheim. Durkheim falando sobre a existência ou não do crime. Ele disse que o crime deveria existir, pois quando existe um crime em determinada comunidade, em determinada sociedade, desperta nas pessoas um sentimento de solidariedade de umas para com as outras. E isso, em tese, tem razão, mas não, nada justifica o crime. Não, a gente vai voltar para o estado da natureza, a lei do Talibã, de Hammurabi, e a verdadeira anarquia. Mas Marx foi outro grande pensador do pensamento humano. E falando também do crime, ele foi pedagógico no sentido de dizer que o crime ele não deve existir. E ele ocorre em função da desigualdade social. E aí eu concordo em gênero, número e grau com o que Marx dizia. É muito fácil jogar a pedra no telhado dos outros, jogar a pedra num criminoso, jogar a pedra num delinquente, sem procurar se colocar no lugar dele. É onde está a parábola entre o joio e o trigo, do esvaziamento. Cristo Jesus, sendo literalmente sabedor que ele é ab eterno, onisciente, onipresente e potente, que nós seríamos literalmente e humanamente incapazes de nos salvar pelas nossas obras, ele mesmo sendo Deus, ele se esvazia do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Quando eu digo que a criança, lá no jardim de infância, não recebe o não dos pais, eles crescem e começam, quando recebem o primeiro não de um amigo, eles entram a vida de fato. Quando essas crianças do jardim de infância nunca recebem o não dos seus pais, eles crescem e o primeiro não que ele recebe da companheira, da namorada, ele mata, entendeu? E aí está aí os crimes. É de onde os crimes de feminicídio. E aí me vem à mente a DPF 779 da Legítima Defesa da Honra, onde o Supremo Tribunal Federal fora pedagógico no sentido de dizer ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra. Aqueles crimes de feminicídio praticados entre casais. E aí tira o chapéu para o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, ao longo da história, vem sendo muito criticado por seu ativismo judicial. E eu já disse, existe ativismo judicial do bom e do ruim, como diz também fora pedagógico o ex-presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal, saber sua excelência, Luiz Roberto Barroso. Mas como o ativismo judicial ele é positivo quando serve para suprir lacuna do poder legiferante e poder executivo, criando ou instituindo por meio das DPFs, a DPF como essa, a DPF 635, a DI, Ação Direta da Inconstitucionalidade, mandado de junção, são remédios constitucionais para suprir lacunas faltantes de omissão estatal, notadamente do poder legiferante, o legislativo e do executivo. Ao revés, quando esse mesmo Supremo Tribunal Federal e demais cortes internacionais do mundo fazem um ativismo judicial, que eu batizo como negativo, para invadir competências de outros poderes, invadir princípio federativo da independência dos poderes, abusar de direito, faz existe finalidade de ingerência, logo entendo que esse ativismo deve ser rechaçado, pois o ativismo que devemos tirar o chapéu é o ativismo que serve para o Supremo complementar num âmbito restrito, de legislador ilimitado, e no ator existe o princípio da fossilização constitucional, que é aquele princípio que se dá exatamente no bojo das ações objetivas do Supremo, a DI, a DPF, e etc., que diz que as decisões do Supremo, em respeito à rigidez
do princípio federativo da independência dos poderes, não pode obrigar o poder legiferante, tampouco o poder executivo, a cumprir determinada decisão, não obstante estabelecer, né, parâmetros, prazos, né, para ele legislar sobre aquilo, que senão feriria e julgaria de morte o princípio constitucional da fossilização constitucional. Ou seja, o ativismo judicial, a gente tem que saber mensurá-lo, ponderá-lo, à luz do clássico princípio sensível da razoabilidade e da proporcionalidade. O primeiro, razoabilidade, otorgado desde o início de 1215 pela Carta de João de Sem Terra dos ingleses, e serve de balizas para não somente o Supremo, como cortes dos Estados Unidos, da França, da Argentina, em especial de Israel, que até hoje, não obstante tenha conseguido a sua independência desde 14 de maio de 1948, na cidade de Tel Aviv, ao revés, não se tem remota notícia de Israel, até o presente momento, ter instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar a sua primeira Constituição Federal. E você deve estar me perguntando como é que Israel faz o controle de constitucionalidade se não tem Constituição. Eu explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance, com base nesse princípio aí da razoabilidade e do mecanismo do common law, com base em precedentes. E são com essas premissas de fato, valor e norma que concluo o pré-estudo temático no sentido de dizer que ativismo judicial existe do bom e do ruim. E ele só será relevante e crível se ele servir para suprir lacunas do poder legiferante e poder executivo, notadamente no que aduz as políticas públicas faltantes. Ao revés, se ele é utilizado com abuso de direito, desvio de finalidade e para invadir competência de outros poderes, deve ser rechaçado. Ato contínuo, concluindo em última raça, para este temático, no sentido de dizer que todo conhecimento, toda arma, todo poder que liberta, cura e salva, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, por via reflexo, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco farei nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico político, pensam em sentido contrário, apenas jogar a luz de Santo Agostinho a um tema sensível, porém importante, notadamente nesse dia de transformação. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas e se gostar, se gostou do presente vídeo, dê seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante e diga de onde está a falar. Até a próxima e fique com Deus.